Vamos pensar que eu tenho um tributo, né? É o ICMS, que incide sobre circulação de mercadorias. Se ele incide sobre circulação de mercadorias, quando eu vendo meu copo, certo? Vendo meu copo, isso é uma mercadoria, vai incidir ICMS. Então, uma coisa é, eu tenho uma operação, um fato que se enquadra no conceito, que se enquadra no fato gerador. Só que aí vem o legislador e fala assim: não, mas eu vou dizer que ele não incide. Isso, na verdade, gente, é uma isenção, tá? Né? Porque eu falo assim: olha, o ICMS incide sobre a venda de mercadorias. Se vier uma lei, seja ela lei complementar ou lei ordinária, e falar assim: o imposto não incide sobre a venda de copos, o que ele está falando? Ele pegou uma situação em que normalmente se sujeitaria à tributação, né, que é a venda de copos, e excepcionou, colocou uma exceção, falou não vai incidir na venda de copos. Quando ele está fazendo isso, ele está dando uma isenção, né? É algo que seria tributável, mas que ele resolveu não tributar por algum motivo, para estimular algum setor da economia, qualquer coisa assim. Tá? E isso só vale para o futuro, claro, tá? Agora, uma outra situação é algo que nunca poderia ser tributado. Vamos supor que essa lei complementar tivesse feito o seguinte: o imposto não incide sobre a prestação de serviços advocatícios. Você fala assim, ué, mas o ICMS é um imposto sobre venda de mercadorias. Serviço advocatício é tributado pelo ISS municipal, tem nada a ver com o ICMS. Então, veja só, essa lei, ela não mudou nada. Por mais que venha o Estado e coloque esse artigo, ela não mudou nada. Por quê? Porque pela natureza do serviço, o serviço advocatício nunca poderia ter sido tributado pelo ICMS. E eu faço esse esclarecimento para poder examinar com vocês aqui o que tem no artigo 3º da Lei Candir, onde foi inserido esse ponto novo aí pela Lei Complementar 194. Olha só o que ele diz. O imposto ICMS não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Precisava a lei complementar dizer isso? Não, não precisava. Se nesse inciso primeiro aí não estivesse aqui, será que os livros seriam tributados pelo ICMS? A resposta é não. Por quê? Porque a própria Constituição proíbe. Eles têm imunidade. Ou seja, eu já tenho na Constituição uma previsão de que o ICMS não incide nesses casos. Não precisava estar aqui. Por que a lei complementar colocou aqui? Para repetir. É isso. Para repetir. Para repetir na Constituição. Situações que não são tributadas, o artigo 3º está repetindo. Eu ouso dizer, se não existisse esse artigo 3º, essas operações continuariam não sendo tributadas. Então, esse artigo 3º, como um todo, ele não está desonerando alguma coisa. É isso que a gente tem que entender para nós passarmos para o julgador. Esse artigo 3º não desonera nada. Ele não está falando, olha, algo que antes era tributável, agora deixou de ser tributável. Não, são coisas que jamais poderiam ter sido tributados. E aí ele vem e repete.
e confirma aquilo ali. São repetições que as leis complementares acabam fazendo, né? Mesma coisa aqui no inciso 2. O imposto não incide sobre operações que destinem ao exterior. Gente, isso já está previsto na Constituição. A Constituição fala, se eu vender esse copo aqui lá para o exterior, vou mandar lá para a Dinamarca, vender meu copo para a Dinamarca. Nessa operação de exportação, não incide ICMS. Tá? Operações interestaduais aqui com energia elétrica e petróleo, quando destinada à industrialização e comercialização, também está previsto. Outra situação prevista na Constituição: operações com ouro, quando definido como ativo financeiro, né? É aquela história, se o ouro, né? O ouro é isso aqui, né? Uma joia. Então, alguém vendeu um ouro para joalheria. Opa, isso é mercadoria. Sobre isso incide ICMS. Agora, alguém vendeu um ouro para uma instituição financeira, utilizar isso como um instrumento cambial ali, reserva de, né, reserva, na minha época tinha o laço ouro, nem sei se existe isso. Isso não está sendo utilizado como mercadoria. Então não pode tributar. Mas não pode tributar não é por causa desse artigo. Não pode tributar porque não é mercadoria. E isso está lá na Constituição. Então vejam que todos os artigos que a gente está olhando aqui, eles não estão inovando. Eles não estão desonerando nada, né? Mesma coisa aqui, olha, operações de mercadorias, relativas a mercadorias, que sejam utilizadas na prestação do serviço de competência do município, né? Então, é aquela história, já é tributada, está lá na Lei Complementar 116 dos municípios, né? Se já é tributada pelo ISS, não vai ser pelo ICMS, né? Que mais? Operação de transferência do estabelecimento industrial. Vou te vender o meu fundo de comércio. Isso não é mercadoria, né? Isso é um ativo como um todo. Operações de alienação fiduciária, operação de arrendamento mercantil, que é uma mera locação. Claro, quando vendeu o bem do arrendamento mercantil tem ICMS. Mas vocês estão percebendo? É isso que eu quero que vocês enxerguem, o padrão aqui. O padrão aqui é que todos, absolutamente todos os incisos do artigo 3º da Lei Complementar 87 de 96 não são para desonerar para alguma coisa que antes era tributada e a lei complementar está deixando de tributar. Não. Ela está repetindo a Constituição. Ela está esclarecendo, repetindo coisas como o inciso 5 aqui, que já está na Lei Complementar 116. Coisas que já estão firmadas pela jurisprudência, que não são venda de mercadoria, operação de arrendamento mercantil, que é o quê? É uma espécie de um aluguel, né? Não é uma venda da mercadoria. Operação de alienação fiduciária em garantia. Garantia, não é venda de mercadoria, né? Aqui, o próprio inciso 10, que só alterou a redação, mas já existia. Operação de venda dos bens decorrentes de sinistro para as companhias seguradoras. O que significa isso? Alguém aqui tem um carro, né? Tem um carro, bati o carro, deu perda total, né? O chamado perda total. Ah, meu carro valia 200 mil reais, eu bati para consertar, vai custar 150 mil. Então, a seguradora, em vez de me pagar, né, o conserto do meu carro, me dá em dinheiro. E aquele carro que deu perda, ela vende. Ela fica com aquele carro e ela vende. Isso não é mercadoria, não é algo dela. Então, já consolidado o entendimento jurisprudencial nesse sentido. Então, vejam só, o inciso 10, assim como todos os outros que eu estou falando lá atrás, ele não está desonerando. Ele não está, nenhum desses incisos se refere à situação que antes era tributada. Eles só estão esclarecendo, eles só estão repetindo coisas que já não eram tributadas.
E quando vem e coloca aqui, nesse mesmo artigo 3º, que não incide o ICMS sobre essa operação de transmissão, né, os serviços de transmissão, os serviços de distribuição, os encargos setoriais na energia elétrica, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa dos outros artigos. Olha, peraí, arrendamento mercantil não é venda de mercadoria? Nunca foi? Tá aqui, para ninguém ter dúvida, para os estados não ficarem com dúvida e cada um faz do seu jeito maluco e sai tributando. E agora ele incluiu aqui com essa mesma finalidade. Então, se você olha o contexto como um todo, esse artigo, e portanto o inciso 10 aqui, ele não está aqui para desonerar. Ele está aqui para dizer algo que nunca deveria ter sido tributado. Nunca. Tá? Até por isso que eu coloquei aqui no final, né? Se todos os incisos aqui referem-se a situações que jamais poderiam ter sido tributados pelo ICMS, o inciso 10 seria diferente? A resposta é não. Até porque, cá entre nós, tá? Se fosse diferente, isso seria, sabe o quê? Uma isenção heterônoma. Professora Fabiana, que palavrão é esse? Isenção heterônoma é quando um ente da federação dá uma isenção do tributo que não é dele. E isso é proibido.